Então a gente vai começar fazendo essa reflexão, né? E para começar, eu vou pedir para que cada um volte a primeira vez que entrou numa casa espírita. O que trouxe cada um de nós à casa espírita? Então, algumas pessoas tiveram alguns problemas, algumas perdas, tanto materiais como gente querido, vieram buscar um consolo. Algumas pessoas vêm em busca de mensagens. Algumas pessoas vêm em busca de conhecimento, outras por curiosidade. Algumas já nasceram com o pezinho dentro de uma casa espírita porque a família já frequentava. Algumas começam a achar tanta dificuldade na vida, a vida não flui, vêm de outras religiões, sim, e acham que tem alguma coisa estranha. E muitas vezes que elas estão sendo obsediadas. Existe alguma força maior que está impedindo esse crescimento. Então, cada um de nós veio aqui com um motivo. Até aquele que passou na porta e falou, vou entrar, quero saber como é que funciona. Então, assim, não interessa qual o motivo, interessa que a gente veio, a gente se permitiu conhecer alguma coisa diferente. Até aqui, tá tudo bem, certo, né? Então, vamos fazer se baseando no que acontece aqui, nessa casa. Aí a gente chega, nós somos recebidos, preenchemos uma ficha, passamos por uma entrevista, começamos a fazer a nossa sequência de passes, para a gente se harmonizar com a casa, se harmonizar fisicamente, emocionalmente. Depois dessa sequência de passes, a gente tem a nossa ficha entregue a um grupo de colegiado, onde os mentores da casa vão passar alguma orientação. Sempre pensando que a gente tem lembrança dessa encarnação. Eles nos conhecem por todas. Beleza. Tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu pergunto, o que a gente faz com tudo isso que a gente recebe? E aí quando eu falo tudo isso que a gente recebe, é porque é muito. As coisas que acontecem aqui, elas fogem ao que os nossos olhos materiais conseguem enxergar. Então, assim, fora os colaboradores, os voluntários, os médiuns, os trabalhadores da casa que procuram deixá-la mais em ordem, procuram receber todo mundo que chega de uma forma carinhosa, tem a limpeza, tem tudo aquilo que a gente coloca de material, existe a presença dos mentores dos trabalhos, existe a presença dos nossos mentores individuais, muitas vezes de nossos entes queridos que vêm aqui numa oportunidade de nos ver. Muitas vezes desafetos que vêm aprender porque eles estão nos acompanhando, então é permitido a entrada deles na casa para que eles possam ver a nossa mudança e possam também ter a oportunidade de aprender. Então, quando a gente fala assim, é muita coisa mesmo. E aí a gente vai passando por todas essas etapas e um dia a gente recebe um convite para estudar. Mas estudar? Como é que eu vou estudar? Bom, hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? A gente pode fazer isso online, pode fazer isso através de leituras, consegue ver vídeos na internet, um monte de maneiras mais fáceis. Mas por que eu tenho que estudar? Porque tudo aquilo que a gente requer conhecimento precisa ser estudado. O médico estuda para ser médico. O engenheiro estuda para ser engenheiro. Por que nós que queremos ser espíritas não temos que estudar para ser espíritas? E aí a gente vai estudar o espiritismo com todas as suas faculdades, né? As mediúnicas, aquilo que a gente pode ver aqui dentro, aquilo que a gente pode ouvir, os tratamentos, para que eles servem. O espiritismo vai nos mostrar de uma outra forma o evangelho. Todas as semanas a gente estuda aqui um tema do Evangelho. E isso é bem esmiuçadinho, tentando colocar no nosso dia a dia, mesmo porque as nossas necessidades de hoje não são as mesmas necessidades que as pessoas tinham no século XIX. Os apelos que a gente tem hoje são muito maiores em relação aos apelos que as pessoas tinham no século XIX, século XX. Então isso é tentado trazer para os dias de hoje.
Vamos lá, vamos aprender, vamos estudar, vamos fazer um curso, vamos fazer o curso de médiuns. É o suficiente? Não. Porque a gente adquiriu um conhecimento. O que vamos fazer com isso? A gente pratica através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade com a gente, caridade com as outras pessoas. Isso também a gente aprende no Espiritismo. É uma maneira, é uma forma de amor tão puro, porque a gente, através dessa caridade, a gente consegue enxergar a necessidade das outras pessoas, começa a ter empatia, começa a se colocar no lugar dela e começa a ver aquilo que a gente tem que melhorar. Então, eu estudo e eu desenvolvo a minha caridade. Tá tudo bem? Não. Porque quando a gente estuda o Espiritismo e a gente estuda o Evangelho, o Espiritismo, ele é uma ferramenta que nos mostra o Evangelho em forma de autoconhecimento. A gente precisa fazer uma reforma moral. E aí é a parte que aparentemente é a mais difícil. Se a gente pensou até agora que a dificuldade que nós teríamos era vir estudar, era fazer uma caridade, era tentar olhar o nosso irmão como um semelhante, não. A parte mais difícil é essa parte que exige a nossa reforma moral. Porque a gente tem que se olhar, tem que sair da zona de conforto e tentar ver como é que eu vou consertar em mim as coisas que eu vou ver que estão erradas. Porque na maioria das vezes a gente não vê que estão erradas. Né? E aí, assim, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que a gente tem que fazer promessa para conseguir as coisas. A gente tem que fazer oferendas para conseguir as coisas. E o Espiritismo vem e mostra para nós que para conseguirmos as coisas a gente precisa fazer mudanças. E essas mudanças não são as mudanças que a gente faz no outro, são as mudanças que a gente faz na gente mesmo. E isso custa, né? Porque a gente tem que tirar todos os nossos melindres, tem que tirar todas as nossas máscaras, aquela que a gente veste quando a gente vai num lugar de festa, até quando a gente vem aqui, né? A gente se prepara para vir na casa espírita e normalmente a gente sabe que aqui a gente não vai brigar, a gente vai ficar quietinho, mesmo que alguém discorde de alguma coisa que eu estou falando, ninguém vai falar nada, vai ficar quietinho, porque somos espíritas. Né? Então, assim, são reflexões que a gente tem que ter no nosso dia a dia, coisas que a gente faz, questionamentos. O que a gente está fazendo com toda essa bagagem que a gente está adquirindo? Em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já dei o meu primeiro passo? Eu já procurei entender o que eu estou fazendo aqui? Será que tudo aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou aprendendo aqui, eu estou conseguindo usar? Porque assim, né, acaba sendo um compromisso. Todas as segundas ou todas as quartas-feiras, a gente sabe que nesse horário a gente vai vir à casa espírita, vai escutar uma preleção, vai tomar um passe em forma de tratamento. Beleza. O que eu vou fazer depois disso? Vou passar a minha vida inteira indo na casa espírita, ouvindo sempre as mesmas preleções, ditas talvez por pessoas diferentes, né? Que esse também é o intuito. Como a gente não tem uma rigidez, a gente não tem a verdade absoluta, cada um tem uma ótica, né? Eu olho a coisa, hoje eu bati nesse ponto, o meu amigo depois vai vir aqui, vai bater em outro. Então, o que a gente vai fazer com isso? Vou ficar vindo aqui a minha vida inteira num compromisso, porque eu não tenho nada, já assumi que segunda-feira à noite não posso fazer nada. Eu vou vir aqui. O que a gente faz com os recados que são tão esperados, as cartinhas que são tão esperadas? Pega, lê e faz o que com ela? É uma coisa que a gente também precisa pensar. Porque atrás disso tem toda uma equipe trabalhando para tentar mostrar e levar. A gente costuma dizer que no Espiritismo a gente tem todo o tempo do mundo porque a gente reencarna.
né? Tem todo o tempo do mundo. Mas a gente não tem. Quando a gente acorda, não sei se vocês têm essa sensação, já é sexta-feira. Quando a gente acorda, já é setembro. Faltam 3 meses para terminar o ano, que começou há pouco tempo. Então, o que a gente espera? Assim, a gente não está aqui para modificar outras pessoas. A gente está aqui para se modificar. A gente está aqui para evoluir. Como a gente vai fazer isso? A gente tem, de novo, a doutrina. Eu não gosto muito dessa palavra doutrina, que parece que é uma coisa rígida, né? De colocar a gente seguindo um ponto, né? Mas é uma coisa de fé raciocinada. Ela dá essa liberdade pra gente. Ela mostra que a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente é nossa. E isso é legal, porque a gente consegue ser o dono, né, desse nosso navio, e ao mesmo tempo é perigoso, né? Dá medo às vezes, porque fala, nossa, eu não vou poder culpar ninguém, sou eu. Então, assim, esse tempo todo que a gente passa, esse tempo todo que a gente vem aqui, o que a gente está fazendo com ele? Nós vamos ser espíritas ou nós vamos ser simpatizantes do espiritismo? Existe uma diferença. Eu conheço pessoas que são católicos ferrenhos, que vão na missa aos domingos, que comungam e que são simpatizantes do espiritismo. Tudo bem. Não vejo problema nenhum nisso. Só que assim, qual é o nosso papel? O que a gente está fazendo aqui? A gente vai definir que nós vamos ser simpatizantes do espiritismo, vamos ouvir, vamos colocar aquilo que a gente ouve aqui e focar na vida de uma outra pessoa, né? Porque a gente às vezes fala, né? Nossa, a preleção de hoje, se fulano tivesse ouvido, era para ele. Não é para ele, é para a gente. Isso aqui é para mim. Antes de ser para vocês, é para mim. Eu tive que ler, eu tive que pesquisar. Isso caiu para mim. Por que caiu para mim? Porque eu sabia falar tudo sobre isso? Porque eu sou espírita 10? Não. É porque eu tenho que aprender a ser espírita. Algo aqui dentro eu não estou fazendo. Eu estudei, eu trabalho na casa, eu participo dos trabalhos. Será que eu estou fazendo fora? Ou eu só estou fazendo aqui? Será que eu estou conseguindo olhar para as outras pessoas da forma que eu deveria olhar? Então, isso é um chamamento. Antes de qualquer coisa, isso é um chamamento. Não temos pontos a estudar sobre isso. Não temos como fazer pesquisas, a não ser a hora que a gente se fecha no nosso cantinho e põe a nossa cabeça para pensar. O que eu quero para mim? Qual é o futuro que eu quero? A gente sabe qual é o futuro material que a gente quer. Qual é o caminho que a gente quer? Nós realmente acreditamos que existe uma vida além dessa? Temos que acreditar. Senão nós não teríamos um Deus amoroso, né? Uns têm oportunidade, outros não têm. Então isso para nós é fundamental. Então a gente sabe, o Espiritismo veio para nos abrir um caminho, para nos fazer essa ligação com o plano espiritual, para nos mostrar que existe essa verdade. A máxima da caridade acima de qualquer outra coisa. E a nossa reforma moral. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Onde eu coloquei? Só para a gente ter no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, acho que é nessa aqui, ó. É o capítulo 17. Sedes perfeitos, bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Em nenhum momento ele está dizendo que o bom espírita é aquele que é o melhor médium, é aquele que dá o melhor passe, é aquele que vem aqui e dá a melhor preleção. É aquele que consegue olhar para si e se empenhar na sua reforma íntima. Porque é difícil. É difícil. Todos nós aqui já tentamos olhar para um ponto que precisa ser mudado. A paciência, alguma coisa que sai do nosso controle. Entendeu? Eu particularmente sou uma pessoa de muita rotina. Eu gosto das coisas organizadas. Quando uma coisa sai disso, para mim é muito difícil. E quando eu vejo, eu já me alterei.
Ainda bem que tem alguém que fica aqui assim, né, e fala, ó, volta. Ou senão aquela dor de cabeça que dá mais forte do que deveria dar, né, que aí você aprende na marra, aqui, ó, você saiu do eixo. Aí, quer ver, continuando aqui, né, ó. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro aprende alguma coisa de melhor e se esforça por desligar-se dele. A gente sai do nosso horizonte limitado e sempre consegue, desde que tenha firme vontade. Então, assim, é difícil? É, mas se a gente se empenhar, tiver força de vontade, a gente vai conseguir. Aí, lendo isso, procurando alguma coisa de diferente, né, para falar, e aí eu sempre confesso para vocês que eu sempre caí que era assim, era uma coisa que a gente tem que fazer. Nos cabe. Cada um de nós tem a responsabilidade de mudar aquilo que está dentro de si. Aí eu coloquei alguns tópicos, para depois a gente ir pensando. Cada um vai pegar a frase que melhor lhe couber e vai pensar. O que mudou em mim quando eu conheci o Espiritismo? O que nós fazemos com as lições, informações e explanações que ouvimos e estudamos nas preleções? Conseguimos descobrir realmente as respostas para o que me trouxe a uma casa espírita? O que eu fiz em meu benefício a partir daí? O que eu fiz em benefício dos outros a partir daí? Eu levo a sério meu tratamento, mantendo a minha assiduidade? O que eu fiz com as mensagens recebidas dos amigos espirituais através do grupo de colegiado? Eu me interessei em estudar, em aprimorar, em reciclar os meus conhecimentos? Eu me esforcei em entender as pessoas e fazer valer as minhas convicções quando somos cobrados, julgados, isolados por sermos diferentes? E esse é um ponto que também é difícil, né? Quando a gente começa a fazer essa reforma, não é em todos os lugares que a gente se sente bem, não é com todas as pessoas que a gente consegue conviver mais. Até dentro do nosso próprio núcleo familiar, quando uma pessoa não entra no mesmo esquema que a gente recebe cobrança, tipo, você vai no centro de novo hoje? Mas você está falando isso de novo? Você está estudando isso de novo? Então, assim, mas você não vai porque hoje é dia de você ir ao centro? Então, assim, são pequenas cobranças que a gente começa a ouvir no nosso dia a dia e que a gente tem que fazer com que sejamos fortes para poder manter a nossa opinião, a nossa convicção. O que é que eu quero para mim? O que eu estou buscando para mim? A gente seleciona os lugares que frequentamos? Então, são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. Olha, e aí a hora que a gente for dormir, ou a hora que a gente levantar, o que eu vou fazer hoje? Ou a hora que eu for dormir, será que hoje eu consegui melhorar um pouquinho? Será que hoje eu consegui andar um passinho? Eu não consegui. Por que eu não consegui? Aonde foi que aquilo me pegou? Porque lição que não é aprendida, ela é repetida. É na escola, é na vida. E seguindo essa linha que a gente está falando, eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Eu faço parte do grupo do colegiado da casa. Então, assim, a gente recebe de uma forma mediúnica a orientação para cada um que recebe aquela cartinha. Às vezes, as pessoas recebem alta do tratamento. O que significa isso? Ótimo. Significa que depois de um tempo dentro de uma casa, escutando as preleções, estudando, ou não fazendo nada, vindo aqui, vocês estão prontos, assim como eu, nós estamos prontos a caminharmos sobre as nossas pernas. Vamos errar? Vamos. Vamos acertar? Vamos. Só que temos mecanismos. A gente recebeu orientação, que não é para ficar dentro do livro, que não é para ficar em cima da geladeira, que não é para fazer coleção, tipo álbum de figurinha. É para a gente ler aquilo e tentar melhorar. Não é para fazer coleçãozinha de cartinha. Aí assim, ó, eu recebi alta, não preciso mais vir? Precisa. Como não? É sempre bem-vindo. Vem, toma o seu passe P2, escuta uma preleção, se harmoniza e segue.
E se a gente se sentir, por algum momento, balançando, desequilibrado, volta. Tem um grupo que atende, tem o pessoal que faz aqueles 8 minutos, quando as pessoas precisam. Então, assim, existem pessoas para acolher. A função da casa espírita não é só passar preleção, é acolher, é entender cada um que vem aqui, o que cada um precisa, o que cada um busca. E respeitar o que o plano espiritual está passando. Então, a alta não é uma coisa ruim. Eu já escutei pessoas falarem que não quer alta. Mas a alta não é assim, vocês não estão abandonados, né? A gente não fica abandonado porque recebeu alta. A gente tem que ficar contente porque já pode seguir com as nossas pernas. E se precisar, é só voltar. Mecanismos, depois de um tempo, todos nós vamos ter. Mesmo aquelas pessoas que chegam aqui não querem, de forma alguma, passar por entrevista, não querem fazer tratamento. A pessoa entra, quer escutar alguma coisa, às vezes não quer nem escutar, só quer tomar o passe. Tudo bem. Alguma coisa está sendo plantada dentro do coração dela. A gente não sabe o que é, a gente nem pode julgar. Porque cada um recebe aquilo que precisa e cada um dá aquilo que pode no momento que está vivendo. O nosso papel é só acolher e orientar. Tá bom? Então, assim, que essa reflexão, ela fique para todos nós, independente do papel que a pessoa tenha na casa, da frequência. O importante é manter a sua assiduidade, o importante é tentar buscar mais conhecimento. Toda vez que alguém falar para vocês assim, precisa estudar, precisa. Lembra que o médico precisa estudar e o engenheiro precisa estudar. Então, nós também, que queremos ser espíritas, também precisamos estudar. Tá bom? Então, assim, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus esteja presente em todos os momentos e que o anjo da guarda de vocês esteja presente também. E que, acima de tudo, a gente saiba pedir socorro na hora que a gente não estiver bem. Tá bom?